Quando eu cheguei nesta colônia, para mim foi um grande susto. Lá estavam almas de pessoas que tentaram encarnar diversas vezes e não conseguiram. Ou as suas mães entravam em aborto espontâneo com 2 meses de gravidez, 3 meses de gravidez, 1 mês de gravidez, não é? E eles tentaram, em outras épocas, retornar com outras mães, também não conseguiram. Tem o processo de gravidez, com 2, 3 meses acontecia o aborto espontâneo, não é? E isso foi chamado a atenção e a espiritualidade resolveu, ao longo dos anos, né, essa repetição resolveu criar um núcleo para tentar entender o que estava lá acontecendo, né? O que chamava atenção nessas almas eram pessoas cujas últimas encarnações, não era apenas a últimas encarnações, deixaram muito quieta, deixaram de lado a reflexão, o questionamento, a energia da inteligência e passaram a viver, mas pelo instinto, pelo olhar visceral, não é? Sabe quando as pessoas passam a encarnação sem questionar nada, sem ter uma opinião sua diante da vida, não é? Suas opiniões estarem sempre munidas por obediência ou a religiões, ou obediência a círculos da sociedade, e que a pessoa não refletiu, não questionou. Eu quero lembrar aqui que tem muita gente que sabe ser hipócrita, sabe conduzir a energia da hipocrisia muito bem. Tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe, não é? E essas pessoas acabam por... elas acreditam, não são hipócritas, mas elas acreditam em conceitos, acreditam em sistemas de vida pela energia da obediência, sem fazer nenhum questionamento, como se a sua vida, o seu viver, é sempre ditado por regras criadas por outras pessoas, não por elas próprias. Vou dar um exemplo. Já estou com 30 anos, já está na hora de eu casar. Não é assim, não é? Por que eu não estou arrumando alguém para amar? Eu estou me colocando para amar, estou aberto para amar, para ser amado. Esta é uma reflexão. Outra é, estou com 30 anos, tenho que arrumar alguém para casar, porque a sociedade diz que depois dos 30 é ruim não estar casado. Entende? Eu estou dando aqui um exemplo do que são condutas que entram através da energia da obediência, condutas, regras sociais, que as pessoas acabam por assimilá-las e obedecê-las sem nenhum tipo de reflexão. Não é? Vão se transformando em marionetes mesmo, sabe? Sabe aquela marionete? Marionetes de regras que elas não construíram, que elas não estão refletindo se são verdadeiramente boas para si ou não. Não é? Segue a massa, como disse, não é? Fulano está na massa, aquela massa que arrasta, faz todo mundo igual, sabe aquela coisa? Você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Então, o que chamava a atenção dessas almas que não estavam conseguindo encarnar era que todas elas, nas suas últimas encarnações, estavam tendo este comportamento de não questionamento, de vivendo a vida orientado totalmente por regras criadas por outras pessoas. Quando chegavam no plano espiritual, ao encerrar sua encarnação no planeta Terra, ao chegar no plano espiritual, estavam sempre muito insatisfeitas consigo mesmo, muito, não consegui, não fiz nada do que eu queria, entrei no circuito, não entrei no corredor energético das massas e não consegui fazer nada para minha identidade, para minha individuação, não consegui, encarnou de novo, se manteve da mesma forma. Então, veja bem, o que era comum nestas almas, não é, que estavam com dificuldade de encarnar, era um comportamento desse tipo. Então, foram feitos muitos trabalhos, muitos mentores a escutá-las, não é? A falange médica do espaço,
muitos filósofos foram escutá-las também. Enfim, e começaram a aprimorar toda esta pesquisa e descobriram o seguinte, pasmem, no nosso processo de evolução, no tempo que nós éramos animais e nos transformamos em animais racionais e estamos ainda evoluindo na força humana, já falei isso em outras lives, nós estamos aqui, nós estamos encarnados em planeta Terra para completar a nossa evolução com a força humana, nos transformarmos em humanos, não só fisicamente, o formato do olho, dos dois bracinhos, nariz e boca, não só o humano externo, não é? Mas o humano filosofal, o humano ético também. Não é? O humano inteligente, o humano que... Uma pessoa que vai passar perna em outra para adquirir qualquer coisa não está usando a sua inteligência. Está usando o instinto, não é? É o instinto que ela está usando. Esperteza, sagacidade não é inteligência. Então, todos nós estamos aqui completando o nosso processo de humanização, tanto física quanto filosófica e espiritual. E vamos aí acrescendo na nossa construção perispiritual quantidades de células de vida. Então, eu vou dar um exemplo. Um cachorro, por exemplo, né? Destas células, ele tem 3. O macaco tem 9. Nós, humanos temos de 11 a 16 células vitais. Essas células que nós estamos nos referindo. O que foi que aconteceu com estas almas que nós vamos relatar hoje? Agora que vem a história delas. Não é? Estas células vitais que as transformam humanos estavam adormecidas. Não é que elas não as tinham. Não. Você adquire e você não perde mais. Não é? Evoluiu. Mas, por ter feito uma série de encarnações onde não conseguiu mobilizá-las, onde não conseguiu se comunicar com essas células vitais, que nos levam a isso, a fazer a nossa individuação. Esse é o processo de evolução, não é? Quando conseguimos fazer o nosso autoconhecimento, a nossa individuação. Não é individualismo. Individualismo é outra coisa completamente diferente. A individuação é você ter a sua opinião, o seu enredo de vida, baseado nos seus próprios conceitos e aprendendo com os erros e se fortalecendo nos acertos. Não é? Esta aqui é a sequência no processo de humanização. Como essas pessoas abriram mão deste exercício de pensar, deste exercício de refletir, essas células de vida que nós estamos falando aqui ficaram adormecidas. Então, quando elas iam encarnar, não é? O DNA do corpo físico não estava reconhecendo o DNA humano nelas. Entender? Então, havia ali um choque e a encarnação não acontecia. E uma pessoa pergunta se houve se isso seria considerado uma mutação. É uma mutação negativa, né? Uma mutação involutiva, não uma mutação para a evolução, uma mutação para a involução. Se formos pensar em mutação. Mas não chega a ser o caso de pensar numa mutação, porque as células estão lá, elas só estão adormecidas por falta de estímulo de estarem sendo usadas. Essas pessoas, enquanto encarnadas nas últimas encarnações, teriam ficado somente ligadas à energia telúrica do planeta e não desenvolveram a Kundalini? Exatamente, né? Na energia telúrica e sem fazer escolhas. Sabe, assim, sem fazer escolhas. E aquela gente, não mato porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não mato porque não mato, é errado matar, porque que eu vou matar um semelhante, ele tem direito à vida. Entende? Quando as pessoas fazem as suas escolhas, não é? Sem nenhum tipo de reflexão, ou por medo,
ou se jogam na vida, na sorte ou no azar, vão vivendo sem nenhuma coordenação que venha de dentro, que venha de um centro pensante individual.